Você já assistiu Dois Homens e Meio, ou melhor, a famosa Two and a Half Men? Bem, se você já assistiu a série e gostava, hoje nós vamos falar o porquê que a série acabou, né? Uma das séries de comédias mais famosas de todos os tempos, uma das melhores séries de comédia sem dúvida nenhuma, e por que ela teve um fim ali tão inesperado, né? De uma hora para outra a série começou a caminhar para o seu final, é sobre isso que vamos falar hoje. Então se você é fã de Two and a Half Men, já senta o dedo no like aí e compartilha com todos os amigos que você sabe que também gostam da série. E aí no final do vídeo, se você curtir mesmo o conteúdo, você ainda vai aproveitar e deixar a sua inscrição, beleza? Então vamos começar aqui a falar por que essa série maravilhosa, essa série engraçada, teve um fim tão inesperado. Bem, Two and a Half Men, como eu já falei, é uma das melhores séries de comédia da história, tanto que durou 12 temporadas, mesmo tendo perdido o seu protagonista ali no meio do caminho. A série conta a história de dois irmãos, filhos de mães solteiras, que levam vida bem diferente um do outro. Charlie Harper, que é interpretado pelo ator Charlie Sheen, é um solteirão aí que teve muito sucesso no ramo da indústria musical, né, compondo jingles comerciais, e ganhou muito dinheiro com isso e mora na casa de praia, em frente à praia de Malibu, onde constantemente está sempre bebendo muito, fazendo várias festas e dormindo com várias garotas diferentes. Já seu irmão Alan Harper, que é interpretado pelo ator Jon Cryer, ele é o caçula da família, recém-divorciado, que precisa da ajuda do irmão porque não tem onde morar mais e vai passar alguns dias, algumas semanas com o irmão, e esses dias e semanas viram 12 anos. É engraçado que no primeiro episódio fica bem claro ali que os irmãos nem tinham tanto contato assim, eles eram bem separados, bem afastados um do outro, mas quando precisou, o Charlie acolheu o Alan sem problema algum. A série então estreou em setembro de 2003 e logo de cara foi um sucesso, tendo na primeira temporada atingido a marca de 15 milhões de espectadores. A segunda temporada então, que foi de setembro de 2004 até maio de 2005, foi ainda melhor e bateu o recorde de toda a história da série ali, com 16 milhões de espectadores ao todo. A série então, que já era um sucesso, foi se desenrolando e personagens começaram a ganhar mais destaque, como foi o caso do Jake, filho do Alan, que era vivido pelo ator Angus T. Jones, que começou a ganhar muito destaque ali, muito tempo sendo, e virou um personagem regular na série. O mesmo aconteceu com a governanta da casa, Bertha, que era vivida pela atriz Conchata Ferro, e outros personagens como Evelyn Harper, que é a mãe dos irmãos Charlie e Alan, Judith, que é a ex-esposa do Alan, e Rose, que é uma mulher apaixonada pelo Charlie. A série foi ficando tão grande e tão famosa que, para manter o elenco principal, a emissora cada vez mais tinha que pagar salários maiores para seus atores. Por exemplo, Charlie Sheen chegou a receber $1 milhão por episódio, o que dava mais ou menos uns 24 milhões de dólares por temporada, já que cada temporada da primeira até a sétima teve 24 episódios. Jon Cryer, que ficou mais tempo na série, chegou a receber R$620 mil por episódio lá na 11ª temporada, onde ele já era praticamente o grande protagonista. E Ashton Kutcher, que entrou na série ali mais pra frente, chegou a receber R$750 mil por episódio, mas o Kutcher é assunto para daqui a pouco. Uma série tão famosa assim também sempre contou com várias participações especiais, né? Alguns atores, algumas personalidades que já participaram dessa série são Megan Fox, Miley Cyrus e até Arnold Schwarzenegger. Mas por que uma série tão famosa, de tanto sucesso, que dava tanto dinheiro, simplesmente acabou? Bem, não era segredo para ninguém o vício e o problema em drogas que Charlie Sheen tinha na época. Entre várias loucuras e polêmicas que o ator já se envolveu, as mais famosas talvez sejam o dia que ele usou droga ao vivo em uma live em suas redes sociais e o dia que ele acabou baleando a sua própria namorada, né? A história, inclusive, é bem controversa. No primeiro momento, dizia-se que ele tinha atirado na sua própria namorada. Depois surgiu a história de que, na verdade, ele teria deixado a pistola destravada dentro de sua calça, que estava no chão do banheiro. E quando sua namorada foi pegar a calça que estava no chão para utilizar o banheiro, ela acabou disparando contra sua própria perna, né? Até hoje a história é meio mal contada, tem gente que acredita numa versão, tem gente que acredita em outra, mas o importante é que isso foi uma das grandes polêmicas da vida dele. Em janeiro de 2011, então, o Charlie teve que ser internado para fazer uma desintoxicação e voltaria a gravar no final de fevereiro ali para terminar a 8ª temporada. Só que teve um pequeno imprevisto, né? Porque a emissora e o produtor executivo da série, Chuck Lorre, anunciaram o final daquela temporada ali oficialmente, inclusive se recusaram a pagar o salário de Charlie. Ao longo de todas as temporadas, o Charlie já tinha dado muito prejuízo para a emissora, né? Tendo problema com álcool, com drogas, ficando sem gravar, ficando
mais tempo do que deveria longe das filmagens, né? Só que nada desses prejuízos se comparava ao lucro que o próprio ator trazia para a emissora, até por isso ele foi mantido por 8 temporadas. Mas parece que aquela internação ali no início de 2011 foi a gota d'água para que eles rescindissem um contrato com o ator. O ator que inclusive não gostou nada dessa história e entrou com um processo judicial pedindo $100 milhões para a emissora. Na época, inclusive, além dos problemas com álcool e droga que ele tinha, ele também queria uma renovação de contrato. Ele já recebia mais de $1 milhão por episódio e queria receber ainda mais. O Chuck Lorre, que não gostava da vida extra-campo dele, vamos dizer assim, né? A vida dele fora do trabalho, se recusou a dar esse aumento salarial. Inclusive, dizem até que ele queria diminuir um pouco o salário para compensar todos os prejuízos que ele dava fora das filmagens, mas não conseguiram chegar num acordo. O Charlie Sheen foi demitido da série, que praticamente foi pensada na vida dele mesmo, e entrou com um processo judicial e nunca mais foi visto na série. Inclusive ele virou tema na série como se fosse uma questão de piada, né? Constantemente era feito piadas a respeito da vida de Charlie Sheen dentro da série Two and a Half Men. A 8ª temporada então acabou no dia 14 de fevereiro de 2012, 3 meses antes do previsto e com apenas 16 episódios, né? Lembrando que na época a série tinha uma média de 24 episódios por temporada, então faltavam ainda mais 8 episódios para que se encerrasse aquela temporada ali. Mas em momento algum a Warner chegou a cogitar o encerramento da série, até porque era uma série que dava muito dinheiro, muito lucro para eles, então já começou ali a procurar um ator para substituir o Charlie. Sabiam que não poderiam simplesmente manter o personagem e colocar outro ator no lugar, ninguém dos fãs ia aceitar aquela história ali. Então, para conseguir substituir o Charlie, eles fizeram o seguinte: o primeiro episódio da 9ª temporada começa com o anúncio de que Charlie teria morrido em um acidente de trem, né, quando estava viajando para a Europa com a sua esposa Rose. O episódio também serviu para nos apresentar o novo personagem Walden Schmidt, um bilionário que fez muito dinheiro na internet e acabou conhecendo o Alan porque depois de terminar com a sua esposa, tentou se matar afogado justamente na praia em frente à casa do Charlie e do Alan. Só que ele acabou desistindo de cometer suicídio porque a água estava muito gelada e foi pedir ajuda na casa do Charlie, onde na hora só estava o próprio Alan, que resolveu o ajudar. Para o papel do Walden foi cogitado alguns nomes, como Rob Lowe e Hugh Grant, mas foi Ashton Kutcher que acabou ficando com o papel, como eu tinha falado ali no início do vídeo. A estreia de Ashton Kutcher na temporada representou um pico de audiência que quase bateu o recorde da série, mas não foi o suficiente para manter a audiência engajada ali, e a partir daí Two and a Half Men começou a conviver com uma série de quedas na audiência, né? Episódio após episódio, temporada após temporada, cada vez menos pessoas assistiam Two and a Half Men. Quem era fã do Charlie ali realmente não engolia muito bem o Walden, porque eram personagens muito diferentes um do outro. Enquanto, como eu já disse, o Charlie era um solteirão que levava a vida do jeito que ele queria, que estava sempre com uma mulher diferente, que não se prendia em relacionamento, que usava muita droga, bebia muito, levava uma vida completamente louca ali. O Walden era um cara que se apaixonava com muita facilidade, por mais que fizesse muito sucesso com as mulheres também, sempre estava tentando namorar, casar com uma. Tinha um estilo de vida completamente diferente do Charlie, embora fosse muito mais rico e morasse ali na mesma casa. E eu sei que eu sou voto vencido aqui, mas eu particularmente prefiro um pouquinho as últimas 4 temporadas com Ashton Kutcher do que essa temporada com Charlie Sheen. Eu sempre achei Two and a Half Men muito engraçado, eu gostava da série com o Charlie, mas eu acho que depois que o Charlie morreu e o Walden entrou, deram mais espaço de cena para o Alan. O Alan virou praticamente o protagonista principal ali. E eu acho muito interessante, porque pra mim ele é o personagem mais engraçado da série, desde o início. Mesmo quando tinha o Charlie, o Alan era o personagem mais engraçado. Podia não ser o mais legal, mas era o mais engraçado. E agora com mais liberdade, com mais tempo de cena, sem ter que ser um co-protagonista do irmão dele, ele começou a ficar muito mais engraçado ainda. Da 9ª para a 10ª temporada, a audiência já caiu significativamente, e de quebra, em novembro de 2012, Angus T. Jones, que era o ator que interpretava o Jake, que tinha virado um dos personagens principais da série, se tornou um radical religioso e começou a atacar a própria série. Ainda no elenco principal da série, ele começou a falar que Two and a Half Men era impuro e que ninguém deveria assistir aquela coisa. Depois ele até veio a se arrepender, né? Parou de atacar a série, até se desculpou com o restante do elenco, mas já tinha sido suficiente para irritar todos os executivos ali da emissora, e o Angus T. Jones acabou sendo demitido do elenco regular, né? Ele voltou para fazer algumas participações especiais, e para não ter que matar outro personagem, igual eles fizeram com o Charles,
eles inventaram a história de que o Jake teria ido servir o exército. Então de vez em quando ele aparecia em videochamadas com o pai dele ali, e umas 2 ou 3 vezes nas últimas 3 temporadas ele apareceu pessoalmente para fazer uma participação especial, até porque Jake era um dos personagens mais queridos da série, mas eles não podiam manter um cara que atacou, falou tão mal da série ali no elenco principal. Por mais que ele tenha se arrependido, as mensagens, os vídeos que ele fez atacando a série já tinham sido viralizados e não pegaria bem para a emissora manter o ator ali. A saída do Jake para a 11ª temporada representou mais uma queda muito grande na audiência ali, e ao longo desses 12 anos a 11ª temporada foi a que teve a menor audiência no geral. Isso fez com que Chuck Lorre, que era o produtor executivo, começasse a cogitar o fim da série, né? E começou a trabalhar a 12ª temporada como se pudesse ser a última. Na verdade, ali no início da 12ª temporada, ele até tentou uma cartada final para popularizar a série novamente e inventou que Alan e Walden se casariam para adotar uma criança. Obviamente para tentar substituir o Jake, né? Já que na 11ª temporada eles apresentam uma filha do Charlie que seria a substituta do Jake na série, mas nunca substituíram ele de verdade. Então eles agora colocariam um filho adotivo do Walden e do Alan ali para tentar substituir, mas não deu tão certo, né? A trama do menino foi muito bem desenvolvida até o dia que ele foi adotado. Depois que ele conseguiu completar a adoção, ele praticamente não apareceu mais em cena, e ele foi a gota d'água para que os executivos acabassem de vez com a série. A última temporada, inclusive, teve o mesmo número de episódios que a 8ª, né? Quando Charlie acabou sendo demitido da série, Two and a Half Men acabou com apenas 16 episódios. E a última temporada, né, 12ª, quando eles resolveram pôr um fim na série, acabou com 16 episódios. O que me leva a crer que eles até tinham um plano ali para chegar aos 24 episódios e fazer um encerramento normal, mas quando eles viram que realmente não estava dando certo, eles cortaram tudo que tinha que cortar, foram lá e fizeram o episódio de despedida logo para acabar com tudo aquilo. Inclusive isso justifica vários cortes de história que aconteceu, né, do 15º para o 16º. Porque quem assistiu a série sabe que o 15º episódio da 12ª temporada acaba com o Alan pedindo a namorada dele na época em casamento, e ela aceita, né? Então a gente espera ver o casamento do Alan ali no restante da temporada e tudo mais. Só que no episódio seguinte, que já é o último da temporada, em um certo momento ela praticamente nem aparece mais na história, né, que é a Lindsay, e quando aparece penhorando o anel de noivado que ela ganhou. Ou seja, no episódio ela aceita o casamento, no outro ela tá penhorando a aliança. Tem um corte de história muito brusco aí. Mas para acabar o vídeo aqui, nós vamos falar do último episódio da história de Two and a Half Men, que eu particularmente acho muito legal e chama Of Course He's Dead, ou em português, é claro, ele está morto, que foi ao ar em 19 de fevereiro de 2015. Se baseia na história que na verdade o Charlie nunca morreu de verdade, ele apenas tinha sido sequestrado pela Rose, que era a esposa dele na época, que era aficionado por ele, né? Teria viajado com ele para a Europa, e após ele ter traído a esposa dele lá na Europa mesmo, né, durante a viagem, ela acabou sequestrando ele e prendendo ele num calabouço durante todos esses 4 anos. E aí no último episódio a história basicamente conta que ele fugiu desse calabouço e começou a ameaçar Alan e Walden. Ele queria matar os 2 personagens que roubaram o papel de principal dele na série. Os 2 ali que corriam risco de vida então foram procurar a polícia, e foi justamente aí que apareceu Arnold Schwarzenegger na história, né? Como eu comentei lá no início do vídeo, ele fez uma participação especial. Ele interpreta o delegado que vai procurar o Charlie para os 2. E esse episódio conta com uma série de piadas, né? Que é aquelas piadas que atravessam a 4ª parede, que quebram a 4ª parede, que são piadas que eles conseguem colocar dentro da história, mas que quem acompanha a série sabe que na verdade eles estão falando do mundo real. Como por exemplo numa cena lá onde o Walden e o Alan explicam toda a história que aconteceu ali para o policial, que era o Arnold, já se vê como se fosse uma recapitulação de tudo que aconteceu na série. E ao final da história o policial vira para eles e fala assim: vocês não acham que está na hora de acabar com todo esse rolo de vocês aí? E claramente na mesma hora o Walden fala assim: tem muita gente falando isso, fazendo uma referência às pessoas fora aos espectadores da série que estão falando que a série deveria acabar. Ou uma outra cena que eles falam assim: tal coisa assim só acontece no show business. E o Walden fala para eles: e nós não fazemos parte. E o Alan fala: não mais, ou seja, não fazemos mais parte do show business, a gente não tem mais a série acabou. Ou outra cena até que eles fazem uma piadinha ali com o Walden não gosta muito, ele olha diretamente para a câmera, né, aquela clássica quebra da 4ª parede, e fala:
Eu não vejo a hora disso tudo acabar, mais uma referência à série que estava acabando. O episódio em si é bem bacana, pra mim é um dos melhores de toda a história da série, e basicamente foi isso que aconteceu com o Two and a Half Men, né? Ao longo das temporadas foram perdendo vários personagens, automaticamente foram perdendo parte da audiência e não conseguiram resistir a tudo isso. As substituições dos personagens feitas não eram bem recebidas, né? Por mais que o Ashton Kutcher, por exemplo, seja um ator renomado lá nos Estados Unidos, a troca dele pelo Charlie não foi muito bem recebida pelos públicos, e ao longo da temporada aí, só o coitado do Alan que sobreviveu fixamente às 12 temporadas, né? Porque outros personagens chegaram ao final da série, né? Como a mãe dele e a Berta, que é a governanta, mas eles não eram personagens fixos da primeira temporada. Então o único personagem que começou fixo na primeira temporada e chegou no final dela foi o Alan, que é interpretado por Jon Cryer, como eu já falei. Mas aí, gostou da história de por que a série teve um fim? Se você curtiu, como eu já falei, vai agora deixar sua inscrição para ajudar aqui esse canal. Se não tiver deixado seu like lá no início, vai deixar agora, beleza? Esses likes, essa inscrição sua pra você não custa nada e pra mim, pode ter certeza, ajuda demais. Então, senta o dedo no like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha o vídeo com seus amigos que também gostam da série, que assistiram Two and a Half Men ao longo da vida, na série que começou lá em 2003 e foi até 2015, uma das melhores e maiores séries de comédia da história, beleza? Então, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal, compartilha, um forte abraço e até o próximo vídeo.